Olá, girassóis do campo! Hoje eu vim aqui pra falar de um livro que me impactou demais. Só que assim, é um livro super batido na internet. Todo mundo já falou dele, todo mundo que tem um Instagram, tem um canal, já falou desse livro. Mas eu quero pôr o meu ponto de vista sobre esse livro também. Então hoje decidi falar sobre Flores para Algernon, de Daniel Keyes. Vamos começar falando um pouquinho, bem pouquinho mesmo, do escritor, do Daniel Keyes. Daniel Keyes foi um professor e um escritor que nasceu em Nova York. E ele, para escrever Flores para Algernon, ele primeiro escreveu um conto que tratava da mesma temática. E nesse conto ele ganhou o prêmio Hugo, que é um prêmio muito importante no gênero ficção científica. Aí depois de um tempo ele escreveu o romance Flores para Algernon, que eu não tenho o livro aqui, gente, por isso que eu não tô mostrando, eu li no Kindle, então vou deixar sempre a capinha do lado pra vocês verem. E no Flores para Algernon ele ganhou o prêmio Nebula, que também é outro prêmio super importante. Então, nasceu um clássico, porque esse livro, assim, é absurdamente bom, absurdamente impactante. Esse livro é um livro de ficção científica, mas quando a gente imagina ficção científica, a gente costuma imaginar que tem aqueles mundos mirabolantes, Star Wars, sabe? Aqueles negócios fora da Terra, né? Fora da nossa realidade. E esse livro, ele é muito diferente, por exemplo, do Fim da Eternidade, do Isaac Asimov, ou da Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, porque ele é ambientado na Terra, no mundo, entre aspas, normal, né, que a gente tá acostumado. E eu acho que isso me tocou ainda mais, porque é ambientado no nosso mundo, então não tem nada de mirabolante e trata de uma coisa que realmente acontece, então ele acaba sendo mais tocante, na minha opinião, né, gente? E a história, ela começa a ser escrita, ela é escrita com base no personagem principal, que já começa a história muito desfavorecido, que é o Charlie. O Charlie, ele tem uma deficiência intelectual que vai aparecer mais pro meio do livro. Qual deficiência é essa? Eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Ele é um homem de 32 anos, ele tá pra fazer 33 anos e ele tem um QI aproximado de 60, o que é um QI bem baixo pra média da humanidade. E a coisa que o Charlie mais quer é ser inteligente. Então, o sonho dele é ser inteligente e ele se esforça demais pra tentar ser inteligente, só que ele não consegue, porque ele tem essa deficiência intelectual. Essa doença que o Charlie tem chama fenilcetonúria. Vou deixar escrito aqui, porque até eu tô me embananando pra falar essa palavra. E é uma doença que afeta o sistema neurológico, então afeta os neurotransmissores, né? Eu também não entendo muito dessa área, o livro não explica muito, mas é uma doença que afeta a transmissão a sinapse nervosa, né? Então afeta o pensamento, afeta o QI, enfim. E a vontade do Charlie ser mais inteligente, se tornar uma pessoa inteligente, chega até um grupo de cientistas que estão fazendo experimentos que são capazes de deixar as pessoas, os animais, enfim, mais inteligentes. Então essa vontade do Charlie chega nesses cientistas. Charlie, então, ele é levado para esse lugar, né, para esse laboratório, e ele começa a viver lá. E o que ele tem que fazer? Ele tem que escrever relatórios do que aconteceu no dia dele, do que tá acontecendo na mente dele, relatórios gerais sobre a vida dele. E é dessa forma que o livro é narrado. O livro é narrado a partir de relatórios. Então a gente não tem uma narrativa comum, é sempre relatório tal. Esses relatórios são numerados, então a gente sabe relatório tal, e vai acompanhando a vida do Charlie por esses relatórios. E assim, esses relatórios no início do livro, é incrível como eles são escritos, porque eles são escritos totalmente com palavras totalmente erradas, sem pontuação, sem algumas letras, faltando algumas letras, ele troca outras letras, ele tem muita dificuldade de concatenar ideias, então assim, é até difícil, um pouquinho difícil de ler no começo, se dá uma travadinha, mas não é nada impossível, mas é um tanto quanto difícil no começo do livro você ler esses relatórios. E um ponto que eu quero destacar aqui a tradução, porque a tradução foi muito bem feita para ser escrita assim, dessa forma como é escrito o livro, que começa com palavras erradas, sem pontuação, enfim. E quem é Algernon, né? Esse nome estranho da capa do livro. Algernon, a gente descobre a partir dos relatórios de rotina do Charlie que ele é um ratinho que passou por esse experimento que o Charlie vai passar. Esse ratinho, ele se tornou extremamente inteligente. E um dos pontos que a gente vê o quanto ele
é inteligente é quando ele consegue completar um labirinto que o Charlie não conseguiu completar. O Charlie não consegue, eles fazem tipo uma competição, o Algernon completa esse labirinto e o Charlie não. E com o sucesso, né, desse ratinho que ficou tão inteligente, Algernon, então, ele passa por esse procedimento cirúrgico. É realmente uma cirurgia que ele tem que fazer pra aumentar seu QI, pra ficar mais inteligente. Só que antes da cirurgia, ele passa por diversos testes. Então, ele passa por um teste que eu lembro que apresenta umas fichas pra ele tem que falar o que ele tá vendo nas fichas. Ele passa em testes com o Algernon, né, que são esses testes de labirinto, de vamos ver quem chega na final do labirinto antes. E uma curiosidade é que o Charlie não conseguia nem completar o labirinto, ele sempre travava. Então, enfim, não era um problema pra ele, porque ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas ele queria ser inteligente, então ele queria conseguir vencer o ratinho, o Algernon. Então, o Charlie, ele é submetido a essa cirurgia, e a cirurgia é bem sucedida. Com o tempo, a gente vai percebendo, e é incrível, assim, a gente vai percebendo a mudança do Charlie pela escrita dele nos relatórios, ele começa a ter mais facilidade de formar ideias, de formar frases, ele começa a ganhar de Algernon, e nessa época que ele, depois da cirurgia, né, ele passa a ter algumas aulas. Então, ele tem algumas aulas de gramática e tudo mais, e ele vai aprendendo, ele vai realmente aprendendo a escrever da forma culta, né, da forma dita como correta, e ele vai ficando mais inteligente. Então, a cirurgia foi bem sucedida. E assim, o anterior, esse início do livro, que o Charlie, nas palavras do livro, ele é retardado, né, tem o retardo mental, é triste já. Mas quando ele começa a ficar mais inteligente, a meu ver, se torna ainda mais triste. Porque assim, o Charlie, ele trabalhava numa padaria. E na padaria ele tinha os colegas, né, dele na padaria, e as pessoas riam dele, e o Charlie sempre pensava que estavam rindo com ele, tava rindo porque ele era engraçado, mas na verdade não, estavam rindo dele, estavam pregando peças nele. E o Charlie se tornando mais inteligente, cada vez mais, ele vai percebendo que as pessoas não são amigas dele, as pessoas estão excluindo ele, sabe? Isso é extremamente triste. E me fez pensar muito em como a gente trata essas pessoas na sociedade, né, gente? Como que a gente lida com esse tipo de deficiência intelectual. O Charlie, antes da cirurgia, depois da cirurgia, ele continua sendo uma pessoa muito bondosa, mas antes da cirurgia, ele era uma pessoa ingênua, inocente, bondosa, e com o aumento do QI dele, ele vai começando a ver a maldade que as pessoas têm, sabe? Perante a ele. Então ele vai percebendo que as pessoas aproveitam dessa ingenuidade, aproveitam dessa bondade, sem contar que a inteligência emocional dele não avança no mesmo ritmo que a inteligência intelectual dele. Acho que isso tá certo, né? Mas não avança nesse ritmo. Então ele vai tendo problemas emocionais, problemas psicológicos, porque ele não sabe lidar com as situações mundanas que ele enfrenta no dia a dia. E no início do livro, uma coisa que a gente percebe muito é que o Charlie não tem memória, ele não tem lembranças, não consegue se lembrar do passado. E com o aumento do QI do Charlie, ele vai começando a se lembrar do passado. Então, ele lembra de uma coisinha ali, uma coisinha aqui, e ele lembra da infância dele, ele percebe que até a família dele excluiu ele, que até a família dele foi maldosa com ele por conta da sua condição intelectual. A mãe dele mesmo, a mãe do Charlie, ela queria que ele fosse um menino normal, e ela luta muito para que ele seja um menino normal. Ela não aceita a condição do Charlie. E quando ela percebe que ele não vai ser um menino normal, que ele vai precisar de cuidados especiais, que ele vai ser pra vida inteira, teoricamente, né, esse menino que tem essa dificuldade e tudo mais, ela começa a maltratar muito ele, ela grita, ela bate, enfim, e ele tem uma irmãzinha, e a mãe dele acha que ele vai machucar essa irmãzinha. Ela acha que ele é pervertido, que ele vai abusar dessa irmãzinha. Então a mãe dele vai criando um ranço contra ele, um ranço real, assim. Até que o momento que a mãe dele explode e faz o pai dele levar o Charlie para uma instituição. E essa instituição é para as pessoas que têm esse tipo de deficiência intelectual. E no momento, assim, que acontece, o Charlie não entende porque ele tá sendo levado embora de casa. E daí, com o aumento do QI, ele passa a entender isso, assim, quebra nosso coração.
E esses maltratos que acontecem, né, com o Charlie faz a gente perceber a falta de humanidade no campo social, mas também não só no campo social, a gente percebe também a falta de humanidade no campo científico, no laboratório onde Charlie foi submetido a esse experimento. É importante lembrar, né, que o Charlie, assim como o Algernon, eles são testes para esse grupo de cientistas, então eles são só testes. Eles não são um ratinho, um ser vivo e um ser humano que tem capacidade de pensar, tem sentimentos, são só testes. E assim, ninguém sabe se a cirurgia é 100% eficaz pro resto da vida. A gente vê que Charlie, ele tá tendo mais QI, tendo mais capacidade de pensar, mas ninguém sabe se vai continuar pro resto da vida. E isso é uma pulga que fica atrás da nossa orelha. Toda leitura que só vai ser revelada no final do livro, que eu não vou falar pra vocês qual é, né? Mas é uma dúvida que fica demais na nossa leitura. E toda a esperança de Charlie está depositada na ciência. Então, com o aumento do QI dele, ele vai acreditando ainda mais na ciência. Então, ele vai estudando, ele vai tentando descobrir se a cirurgia é 100% eficaz, enfim, ele vai tentando de tudo para descobrir se ele vai ficar inteligente a vida inteira. E lá na padaria que o Charlie trabalha, no início do livro, ele fazia trabalhos muito básicos, porque ele não conseguia fazer trabalhos mais avançados. E com o aumento do QI dele, ele vai começando a fazer trabalhos mais avançados e começando a ultrapassar pessoas. Então tem uma cena até que ele consegue manusear uma máquina. Isso era coisas absurdas pro Charlie fazer. E as pessoas começam a ficar com raiva, até porque o experimento é secreto. Então ninguém sabe que o Charlie passou por esse experimento, por essa cirurgia. Então as pessoas começam a fazer teorias da conspiração. Então falam que ele fez pacto com o diabo para ficar mais inteligente. Enfim, e começa a ter uma revolta contra o Charlie lá dentro da padaria. O livro, gente, ele é muito bom e é, assim, muito evidente que o autor, ele pesquisou muito sobre ciência, ele pesquisou muito, pensou muito para reunir todas as informações e pesquisando mais sobre o livro, eu vi que o autor demorou anos para reunir todas as ideias, né? Porque ele é muito bem feito, ele é muito bem encaixadinho, não deixa nenhuma ponta solta. O enredo do livro, ele faz a gente ter uma empatia imensa. Como ele é escrito, a gente tem uma empatia imensa pelo Charlie. Eu, pelo menos, tive, né? E essa empatia faz a gente pensar na nossa sociedade, como a gente trata os outros seres humanos, sabe? Como que a gente se comporta perante os outros seres humanos. O livro também tem esse negócio de ser uma realidade muito próxima a nós, né? Porque quem nunca foi zoado na escola por uma característica que você não tinha controle? Eu, quando eu tava na escola, né? Eu era muito zoada porque eu tinha orelha de abano e nariz um pouco grande. Minha família é italiana e tem um nariz grande. E daí, o que aconteceu? Eu era tão zoada que eu fiz plástica. Minha primeira plástica, se eu não me engano, foi com uns 10 anos de idade. Então, eu já cresci fazendo plástica por ser zoado. Então, é uma realidade muito próxima que faz a gente pensar sobre o que tá acontecendo, sabe? E eu ainda entendi o que tava acontecendo, porque eu sabia que as pessoas estavam rindo de mim. Agora, o Charlie não. O Charlie não entendia, ele achava engraçado, ele achava bom as pessoas rirem, porque ele achava que ele era uma pessoa engraçada se as pessoas rissem com ele, né, na verdade dele. E outra reflexão muito importante que eu tive enquanto eu li o livro é até que ponto a ciência pode interferir na natureza humana, até que ponto é bom a ciência interferir na natureza humana. Eu acho que tem uma linha muito tênue entre ciência e ética, e a meu ver no livro essa linha é ultrapassada assim diversas vezes, até mesmo porque eles não tratam o Charlie como um ser humano, né? Eles tratam o Charlie como um teste. O capacitismo intelectual é outro tema muito abordado nesse livro, né? E assim, mesmo o livro abordando tantos e tantos temas diversos, ele não é um livro difícil de ler, ele é um livro fluido, de leitura fácil, de linguagem fácil, até porque é o Charlie que escreve e não tem como o Charlie escrever de forma complexa no início do livro, por exemplo. Ele começa a escrever um pouco mais de forma complexa, mas pro meio do livro, quando o QI dele começa a aumentar. E eu, particularmente, eu gosto muito desses livros que são narrados, né, que são escritos em forma de relato.
Tipo o Flores para Algernon, não sei se vocês já leram, mas é um livro escrito em forma de relato e eu gostei muito de ler. Mas, né, mesmo tendo essa leitura fluida, essa leitura fácil, é um livro muito pesado no sentido emocional. Ele é muito carregado emocionalmente, ele é muito triste. Então, é muito triste você ver Charlie escrevendo sobre a sua vida e você percebe o que tá acontecendo e o Charlie não percebe o que tá acontecendo. É muito triste quando você percebe que o emocional dele não tá acompanhando o intelectual dele. Muito triste ver esses pontos que o Charlie sofre demais. Enfim, eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre o livro. É um livro muito bom, eu gostei demais, eu recomendo muito esse livro pra todo mundo, porque é um livro formador de caráter mesmo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.